Boa noite. Estamos aqui mais uma noite para trazer uma mensagem da palavra do Senhor para o teu e para o meu coração, para que Deus possa abençoar a sua noite, seu dia, essa semana, esse mês, que está findando, está quase iniciando o mês de fevereiro. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra aqui que se encontra em Salmo 56. Se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia. Me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se e marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da tua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu conta as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus é por mim. Então louvarei a sua palavra e no Senhor louvarei na sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Somente até aqui. Estou aqui lendo a palavra, Foi o que Deus colocou no meu coração. Estava aqui buscando uma direção de Deus e Deus me deu essa palavra aqui em Salmo 56. Qual Davi, o salmista Davi, ele se encontrava aflito. Ele se encontrava num aperto, numa aflição. Ele estava aqui rogando, pedindo a Deus, para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Porque eram muitos. Eram tantos que nem se podia contar. E muitas vezes nós estamos cercados de inimigos. Que às vezes nós achamos que são amigos, mas no fim é inimigos. Às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade, sabe? Às vezes para todo lado que a gente vai, temos inimigos que quer devorar-nos, só quer o nosso mal. Porque o verdadeiro amigo só quer o nosso bem, só deseja o bem pra gente. Então Davi ele estava sendo perseguido ali. A palavra do Senhor fala aqui que eles procuravam devorar ele todo dia. Quem que quer devorar uma pessoa, um ser humano? É um leão. Então podemos ver que a fúria dos inimigos de Davi era como se fosse um leão que queria devorar a vida dele, a alma dele. Mas a confiança dele estava no Senhor. Ele se recorria a Deus. O socorro dele era o Senhor. O socorro de Davi era o Senhor. Então aquele pedido, ele estava falando com Deus aqui no Salmo no primeiro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Então, nós podemos ver aqui que a luta de Davi era constante. Era todo dia. Todo dia, a luta dele, ele estava ali lutando, guerreando. E na garçuba nós podemos ver que Davi nunca desanimava. Davi nunca ele recuava diante dessa luta, dessa dificuldade. A palavra do Senhor fala que ele era um homem temente a Deus. E ele sempre desviava do mal. Sabe o que Davi fazia? Ele pedia para Deus escrever a palavra dele na tábua do seu coração, para que ele não viesse pecar contra Deus. De tão íntimo que ele era com Deus, ele pedia: Senhor, escreve a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. De tão íntimo que ele era com Deus.
Então nós podemos ver que quanto mais nós chegamos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, da presença de Deus, mais o nosso inimigo fica furioso, tentando tirar nossa paz, tirar nossa alegria, tirar o nosso sossego. Mas o nosso socorro, o nosso refúgio é o Senhor, assim como o socorro de Davi era o Senhor. E aqui a palavra fala aqui no Salmos 4, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne. Então o que ele está falando aqui? Em Deus, ele louvou a Deus na sua palavra e não temerá o que lhe possa, o que lhe possa fazer a carne. Por quê? Porque o homem é carne. Nós somos carne, o homem é carne. Então ele está falando aqui que ele não teme, que ele não ia temer o que o homem podia fazer, que é a carne. A palavra do Senhor fala que nós temos que temer somente a Deus. Nós temos que temer a Deus, não temer o homem. Porque Deus livra nós do mal, Deus livra nós da mão do homem, dos nossos inimigos. Nós temos que temer a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que temer e tremer diante de Deus. Aqui, ó, no 5, torcem, todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Então é todo dia. Davi estava ali, ele pressionado, ele estava ali cercado, rodeado de inimigo. Imagina a angústia que esse homem passava, a aflição que ele passava, mas o socorro dele era Deus. E quanto nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos paz, mais nós temos alívio para nossa alma. E como eu já preguei aqui vários dias, porque se nós estamos com Deus e temos uma intimidade com Deus, o inimigo não vai ter poder sobre a nossa vida. O inimigo não vai ter poder sobre a nossa alma. Porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E por quê? Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos sob a proteção de Deus. Então o inimigo, ele pode pelejar quantas vezes ele quiser. Se nós estivermos diante de Deus, da presença de Deus, ele não vai conseguir nos derrubar. Ele não vai conseguir nos atacar, porque nós temos uma cobertura de Deus. A palavra de Deus fala que ele protege, como a galinha protege seus pintinhos. Ela não envolve ele com as asas, ele tampa eles. E ele fica ali abrigado. Se estiver chovendo, se estiver fazendo frio, ele fica aquecido. Ele fica aquecido. Não tem como os pintinhos morrer ali, tanto de frio ou encarangado ali, molhado. Porque Deus, ele guarda os pintinhos, guarda a gente também. Deus, ele nos livra do mal, nos livra da aparência do mal. Se tem um inimigo planejando algo contra a nossa vida, contra a nossa casa, às vezes Deus já te deu tantos livramentos hoje que nós não podemos ver. Ele já livrou nossa casa, livrou nossa família, nossos filhos, porque 24 horas por dia Deus está guardando nós, e nós não vê, porque a palavra do Senhor fala que Deus, ele não dorme. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Nós dormimos. Mas quando nós estamos ali dormindo, a palavra do Senhor fala que ele acampa seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Porque o diabo, ele está como leão, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele usa das pessoas que dá lugar para ele. Ele usa das pessoas. Ele não vem em forma feia, não. Como eles falam, com chifre, com rabo, não. Ele usa das pessoas. Ele entra nas pessoas e usa de quem dá lugar. Mas se nós estivermos 24 horas focados em Deus, com o nosso coração voltado para Deus, ele não vai achar brecha em nós. Ele não vai achar lugar na nossa vida para nos machucar, para nos ferir. Deus, ele guarda. Ainda que ele tenta tirar nossa paz, tirar nossa fé, Deus, ele está ali com seus anjos, tentando nos guardar. E como nós podemos chegar a Deus? Buscando ele, meditando na sua palavra, examinando as escrituras, orando, clamando a ele. Nós vamos chegar a ele, nós vamos ter intimidade com Deus. Isso vai fazer o quê? Acrescentar a nossa fé. Porque a palavra de Deus fala que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós estamos com a nossa fé em ação, nós colocamos a nossa fé em ação,
Nós cremos e acreditamos que o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida e que o inimigo, ele não vai derrubar nós. Ele pode se levantar, pode tentar te enfraquecer, mas você não pode temer. Porque Davi não temia. Qual é a função dos inimigos de Davi? Era fazer ele ficar com medo. Porque o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele deixa a pessoa estagnada. O medo não deixa a pessoa avançar. O medo, a insegurança. Então, para que nós jogamos esse medo para fora da nossa casa, do nosso coração, nós temos que confiar em Deus. Porque o único que tem o socorro para nós é Deus. E muitas vezes nós confiamos no inimigo, nos nossos amigos, e por vir nós vai ver que é inimigo. Então, o nosso melhor amigo, que não nos abandona, que não nos decepciona, é Jesus Cristo. Por tanto amor que ele teve por nós, ele te entregou por nós ali na cruz. Derramou sua última gota de sangue. Esse é o amigo fiel e verdadeiro que não nos deixa faltar paz, não nos deixa faltar alegria e nos conduz à vida eterna, que é a nossa salvação. Mas como nós vamos chegar a alcançar a vida eterna? É tendo intimidade com ele, buscando, examinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela dá paz, ela dá alegria, ela dá saúde e nos leva para morar lá no céu. Como nós podemos ver aqui no Salmo 46, aqui, ó. A palavra do Senhor fala que Deus é o nosso refúgio. Então nós temos que nos refugiar nesses momentos de angústia e de aflição, refugiar somente em Deus. A palavra do Senhor fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Talvez se você está angustiado, tem um problema sério aí na tua casa para você resolver, e você acha que é só Deus. Mas aqui a palavra do Senhor está falando que em Salmo 46 a palavra do Senhor fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram as cidades de Deus, a santuário dos morados do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então nós podemos ver aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por que presente? Ele está ali do nosso lado. E se nós buscarmos a Ele, clamarmos a Ele no meio da nossa angústia, a paz vai vir o refrigério. E às vezes tem coisa que você não está conseguindo solucionar com as suas próprias mãos. Nós lutamos, mas tem coisa que é só Deus. Só Deus pode fazer o impossível. Só Deus pode abrir a porta que você tanto almeja, que você tanto pede. Só Deus pode te dar uma casa própria. Só Deus pode abrir o coração daquela pessoa que você tanto ama e transformar. Deus, ele transforma o coração. Deus, só a única pessoa que pode transformar o coração que você ama é só Deus. Só Deus tem o poder de resgatar através do seu Espírito Santo. Tem coisa que não é para nós falar, só Deus que fala. Tem coisa que não é para nós resolver, só Deus resolve. Porque só o Espírito Santo move o coração da pessoa. E conforme nós vamos entregando ela na mão de Deus e pedindo, Deus vai trabalhando. O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando. Ele vai transformando. Se está no vício, se está na droga, se está na bebida, Deus, ele liberta. É a nossa oração que vai mover o céu. É a nossa oração que muda, que transforma. Então não é nós brigar, nós agarrar de tapa, agarrar de unha, não. É entregar na mão de Deus. Tem coisa que só Deus resolve. Tem problema que só Deus resolve. Tem porta que só Deus abre. Porque Deus é o Deus do impossível. Talvez você não está encontrando uma saúde para você, você se encontra enfermo. Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina. Nós podemos ver quantos milagres Jesus fez. Quantos milagres Jesus operou na terra. Quantas curas, quantas libertação. Jesus, ele transforma, ele liberta e leva nós para morar no céu. Então não importa o problema que você esteja vivendo. Importa que você confie em Deus. Porque o nosso socorro vem do Senhor.
Quantas vezes eu angustiada, eu triste, eu desesperada. Às vezes eu olhava para o meu problema, não via uma saída. Ou talvez eu estava enferma. E eu estava tomando remédio, não via. Sabe quando você toma um remédio, parece que você está bebendo água? E a gente começa a clamar a Deus. Era uma obra maligna. Às vezes é uma seta, é um dardo inflamado do maligno. Tem coisa que não é para medicina da terra, mas é para medicina de Deus. Se tem algo te atrapalhando aí, se tem alguma coisa que está mexendo, abalando o teu emocional, te tirando a tua paz, a tua fé, clama a Jesus. Pede para que Ele venha tomar frente dessa situação, porque Ele resolve a situação. Às vezes é uma praga que jogaram em você, é uma maldição hereditária. Parece que tudo que você faz não vai para frente, parece que em vez de você ir para frente, você anda para trás. Começa a buscar Deus neste momento. E eu repreendo agora essa maldição hereditária, essa praga que foi lançada sobre a tua vida. Começa a se apegar com Deus. Quando nós estamos debaixo da sombra onipotente de Deus, a palavra de Deus fala lá em Salmo 91 que praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma. Se nós estiver diante de Deus em constante oração, buscando e intercedendo em favor da nossa casa, da nossa família, a palavra do Senhor fala que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque nós estamos buscando a Deus. E Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você tem compromisso com Deus? Se você não teve até aqui, a partir de hoje começa a ter um compromisso com Deus. Ah, é meu esposo, é meu marido. Às vezes você fica com medo de perder, fica insegura. Peça que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Ele livra. Quem guarda é Deus. Só Deus pode guardar. Eu não estou falando aqui que a palavra do Senhor fala que o Senhor acampa seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Deus está 24 horas nos protegendo, nos livrando. Mas usa a tua fé. Não é tanto pelo falar, portanto pelo brigar, pelo discutir. Pede para Deus cuidar da tua casa, pede para Deus cuidar da tua família. Pede que Ele está aí. O mesmo Deus que está usando a minha boca aqui, está aí. Ele está do teu lado aí, o Espírito Santo de Deus está aí. Começa a pedir para Deus, para Ele usar a minha boca para falar aquilo que você precisa, aquilo que você precisa ouvir. Pede para Deus que Ele vai usar, que Ele vai me revelar a palavra que você quer ouvir. Você crê? Amém? Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. A graça supra, a palavra do Senhor fala que aquele que crê vê a glória de Deus. Deus é o único que transforma o coração do homem. Deus é o único que transforma o coração de pedra. Talvez a tua luta diária tenha sido uma tua guerra que você tem travado. É um coração duro. É um coração de pedra. A palavra do Senhor fala que eis que tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Por que o coração de pedra? O coração de pedra, nada que você fala entra ali dentro. Parece que você bate na pedra e volta para trás. Quando você joga uma coisa no muro, ela volta. A pessoa, quando tem um coração de pedra, ela é assim. A palavra de Deus, ela não entra. Ela não abre espaço para a palavra de Deus entrar. Não tem como Deus entrar no coração de pedra. Mas Deus, Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aonde que a palavra de Deus, ela bate, ela entra. Deus, Ele faz isso. Deus, Ele muda. O único que pode mudar o coração do homem, o único que pode mudar o sentimento do homem, é Deus. E pela fé eu posso ver Deus fazendo isso. Pela fé eu posso ver. Se você tem mágoa, se você tem ressentimento, perdoa. Perdoa. Porque muitas vezes a falta do perdão impede nós de ser abençoados. A falta do perdão. Jesus falava ali na sua palavra: antes de trazer a tua oferta até mim, vai e conserta com o teu irmão. Por que Deus está mandando eu falar isso? Porque se você não perdoar, não tem como Deus operar o milagre. Porque como que você quer que Deus perdoe o seu pecado se você não perdoa o pecado do teu irmão? A palavra de Deus fala que os pecados que você perdoar, será perdoado. E o que você não perdoar, não será perdoado. Mas Ele também não vai perdoar o teu. Então pede para Deus graça para você perdoar e amar o teu inimigo. Porque nós somos rodeados de inimigo. Por quê? Por que os inimigos nos rodeiam? Pela inveja.
A inveja que faz as pessoas nos odiar é o brilho. Talvez você tenha um brilho. O brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo, da presença de Deus. E a pessoa fica com inveja, com um oi grande. Porque Deus, tem pessoas que atraem a presença de Deus, porque busca a Deus. E o brilho do Espírito Santo está em você. O brilho da presença de Deus acarreta ódio nas pessoas. Você entendeu? É inveja. Se o próprio Jesus eles mataram por inveja. Eles tinham uma inveja muito grande de Davi. Por isso que eles perseguiam Davi, por causa de inveja. Até seu filho, seu próprio filho Absalão, queria tomar seu reino. Ele era perseguido pelo seu próprio filho queria matar ele para pegar o reinado dele, para ser rei no lugar dele. Agora vocês imaginam o que esse homem passou? A palavra de Deus fala ali que a guerra dele era constante. Mas a confiança e a fé dele estava em Deus. A guerra de Davi era constante. A luta dele era constante. Talvez você tenha orado e não tenha obtido resposta. Talvez você tenha chorado ali pelos cantos da casa. Mas sabe que Deus ele tem uma solução para tua casa, para tua família. Deus ele tem uma resposta para você. Porque Deus ele te ama. Deus ele não desampara os seus escolhidos. Se você buscar ele na madrugada, talvez você chora na madrugada e não perde o sono. Perde o sono e não dorme. Você chora, você perde o sono e não dorme. Levanta e dobra o teu joelho e começa a pedir para Deus abençoar a tua casa, a tua família, resolver os teus problemas e responder a tua oração. Porque nós, quando dobramos nosso joelho diante de Deus, Ele responde. Olha aqui como está no Salmo 46 que eu falei aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Então Ele é presente. Eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes eu estava machucada, ferida, sabe, triste, amargurada. E aquela angústia, aquela dor na alma, porque uma pessoa tinha me falado umas palavras que tinha me machucado, que tinha me ferido a minha alma. E quando você fica ali com o coração machucado, ferido, aquela tristeza que bate, que nada pra você tá bom. Já chegou a ficar num ponto que a comida que você come não tem sabor? Quando você tá tão triste, angustiado, para que você come por comer, nem a comida não tem sabor. Eu já passei por isso, você já passou? Mas o que eu fiz que a minha vida mudou? Eu comecei a orar para Deus abençoar os meus inimigos. Davi tinha muitos inimigos. Com certeza também ele orava para Deus abençoar os inimigos deles. Então eu começo a orar, Deus abençoa meus inimigos. Abençoa eles, Pai. Quando nós fazemos isso, a palavra de Deus fala que acarreta brasa sobre a nossa cabeça. Deus ele nos abençoa. A Bíblia manda nós amar o nosso inimigo. Ainda que ele tenta nos matar, ainda que ele tenta nos ferir, nos puxar para trás, ele quer nos devorar como queria devorar Davi. Mas ora, pede para Deus abençoar seus inimigos. Você vai ver como é que as coisas vão fluir na tua vida e na tua casa quando você começar a orar para os teus inimigos. Deus abençoa meus inimigos. A palavra do Senhor fala que quando o nosso inimigo tiver fome, dá de comer. Jesus falou, quando o teu inimigo tiver sede, dá de beber. E fazendo isso, a bênção vai vir sobre a nossa vida. Fazendo isso, a prosperidade vai vir sobre a tua casa. Vai vir. Abençoa o teu inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer, dá o teu melhor para ele. Tá com sede? Dá de beber, faz o teu melhor para ele. Que a bênção vai vir. A bênção vai vir sobre a tua casa. Você vai ver o mantimento, entrar pela porta da tua casa, não vai te faltar nada. Abençoa os teus inimigos. Na oração, se você vê que ele está passando necessidade, se você tem condição de ajudar, ajuda. Abra a porta para o teu inimigo. Abra a porta sim, abençoa nele. Mas não abra a porta para ele invadir tua casa, não. Vigia. Pede para Deus acampar teus anjos ao redor da tua casa e guardar e te livrar do mal. Abra a porta para ele assim, servindo ele com bem, servindo ele com alimento, que às vezes você estiver precisando. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se tem alguém te prejudicando, querendo puxar você para trás, te maltratando, falando mal, te caluniando, te difamando, abençoa ele. A Bíblia fala que nós temos que pagar o mal com o bem, não pagar o mal com o mal. Na hora, dá vontade de fica que nervo, né? Mas pede graça para Deus. Nesse momento nós temos que pedir muita graça para Deus e para nós suportar os nossos inimigos. E a palavra de Deus também fala que nós que somos fortes, suportar os fracos. Suportar os fracos na fé. Talvez você
prega a palavra e conhecedor da palavra de Deus. A palavra sempre fala que nós que somos fortes, temos que suportar os fracos na fé. Então suporta. Você que tem que suportar os fracos, porque eles não têm uma fé alicerçada. Entendeu? Eles não têm uma base espiritual assim como nós temos, não conhece. Então talvez você serve a Deus, a tua esposa não serve, alguém da tua família não serve, não conhece a palavra de Deus. Mas se você tem um conhecimento, nós que somos fortes, suportar os fracos. Então, entenda que ele não tem o conhecimento que você tem, não tem o nível espiritual que você tem. Você tem um nível espiritual maior, então suporta, vai pedindo graça, vai orando, pedindo para Deus abençoar, que Deus vai abençoar. As coisas vão começar a encaixar. As coisas vão começar a encaixar quando você começa a pedir para Deus para Ele abençoar, Ele abençoa. Porque a palavra de Deus fala que tem poder na nossa palavra. Tem poder na nossa palavra. Então nunca, jamais fala a palavra negativa dentro da tua casa, dentro do teu lar. Jamais fala a palavra negativa. Porque a palavra negativa, ela tem poder para trazer o mal para tua casa, para tua vida, para tua família. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, eu vou largar a mão de tudo. Não. Vai falando assim, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo, eu vou construir a minha casa, Deus vai abençoar a minha família, Deus vai preparar o dinheiro, eu vou comprar móveis novos, eu preciso disso. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está falando comigo. Então ora, profetiza a benção. Determina a tua bênção, determina a palavra de vitória. Fala, Senhor, eu creio no milagre, eu creio. Eu começo a determinar, vai dar tudo certo. Deus vai me abençoar, a porta vai abrir. E o que está trancado vai abrir. Crê no sobrenatural. Isso aí é usar a fé. É usar a fé. Como eu falei aqui um dia, usa a fé. Eu não contei um testemunho um dia aqui. E Deus colocou no meu coração para me falar de novo. Tem alguém aqui que não deve ter ouvido, que teve uma vez que, assim que eu me converti, fazia pouquinho tempo de conversão, mas eu ia na igreja e a palavra de Deus que eu ouvia, eu descia pro coração, eu guardava no coração. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus e guardar no coração. Por quê? Para que você possa ter uma fé viva e sobrenatural. Porque não adianta nada você ouvir a palavra dentro do seu ouvido e sair desse. Não vai ter efeito algum na nossa vida se nós não guardar a palavra de Deus no coração. Nós temos que guardar. Eu não acabei de falar agora mesmo que o salmista Davi pediu para que Deus escrevesse a palavra dele na tábua do seu coração, para que ele não viesse pecar contra ti. Porque se a palavra de Deus está aqui no nosso coração, nós não vai pecar, nós não vai blasfemar, nós não vai xingar, nós não vai gritar e sair falando palavrão, porque a palavra de Deus, ela está aqui. A palavra de Deus, ela está aqui. E eu voltando ali no testemunho que Deus colocou no meu coração, eu era nova convertida e eu sempre, quando eu ia na igreja, eu procurava sempre guardar. Eu tinha uma sede muito grande de Deus, uma sede da palavra de Deus. Eu tinha sede de Deus. Talvez você está aí, você também tem sede de Deus. Sabe, eu não era evangélica ainda, mas eu queria aprender, eu queria chegar mais a Deus, eu queria sempre ter coisas, sempre ter Deus. Sempre, tudo que tinha Deus, eu queria participar. Eu tinha sede de Deus. Isso aí é uma benção. E teve assim que eu me converti, eu lembro que eu estava pagando aluguel, eu estava com meu filho mais velho. Na época eu tinha uns 2 anos e pouquinho, uns 2 anos e meio. E eu estava trabalhando de empregado para me pagar aluguel. E eu lembro que eu tinha comprado um fogão, estava pagando uma parcela desse fogão. E quando foi um belo dia, eu morava numa casa de meia água. E era só nós dois. Quando vê, meu chuveiro queima. Queimou meu chuveiro ali. E eu peguei, comprei o chuveiro. Eu não tinha dinheiro ainda, falei, eu não tinha recebido meu salário ainda. Falei, eu comprei lá na conta, mandei dar uma pendurada lá no chuveiro. Falei, o que eu recebesse eu pagava, né? Eu comprei aquele chuveiro e enquanto eu estava trabalhando, entreguei a chave. A pessoa foi lá, colocou, depois fui pegar a chave na casa da pessoa. Eu peguei com a sua esposa, do homem. Aí colocou o chuveiro, e era na época de frio, foi na época que geou, não sei se foi 2000, um ano assim. Foi na época que tava geando, mas já tava aquele frio que, nossa Deus, a água tava empedrando. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui dar banho no Henrique, no meu filho mais velho. Aí que eu liguei o chuveiro, só deu aquele estralo, subiu aquele fogo. O chuveiro novinho queimou. Eu não sei o que aconteceu, se ligou
se ele ligou algum fio errado. Eu só sei que deu um curto, deu aquele estralo, queimou o chuveiro. Falei, pronto, agora mas foi prova, Deus me provando. Deus estava me provando ali, para ver se eu ia blasfemar. Deus estava me provando para ver se eu ia xingar. Entendeu? Se eu ia gritar, sair falando palavrão. Deus estava me provando ali. Aí eu fiquei triste, mas não blasfemei, não xinguei, não gritei. E falei, Deus sabe o que faz. Aí o que aconteceu? Falei, agora eu não posso comprar outro chuveiro, eu não vou comprar outro chuveiro na conta. Não sei como é que eu vou pagar, se eu não paguei nem esse, como é que eu vou comprar outro? Falei, até eu receber, eu vou esquentar água na panela e dou banho de caneca no meu filho e nós vai levando até receber para comprar o gás. Só que é o seguinte, quando faltavam uns 15 dias ainda para me receber, acaba o gás. Aí como é que eu ia esquentar água para dar banho no meu filho, fazer mamadeira, fazer comida, aí o negócio apertou mais ainda. Às vezes o negócio tá só apertando pro teu lado, tá só roxando. Mas duvida não, crê que Deus ele faz o milagre acontecer. Nosso Deus é Deus que faz o sobrenatural acontecer. Se você crê, não duvida. Se você não duvidar, a palavra do Senhor fala que tudo quanto pedir em oração, crendo, não duvidando, vai acontecer. Aí, falei, nossa, acabou o gás. E agora o que eu vou fazer? Falei assim, eu não vou comprar o gás na conta. Já tinha comprado o chuveiro, agora eu vou ficar devendo gás também? Falei, não. Aí eu devia ter uns 5 meses, faz 6 meses de conversão. Falei, não, eu estou indo na igreja. Eu falei, Deus, eu sou fiel. Eu creio no teu poder, eu creio no teu sobrenatural. Eu creio que eu vou orar aqui, você vai colocar gás aqui nesse fogão. Eu já tinha deitado o botijão de gás. Nós que de casa, às vezes, deita ali o botijão, já deita até o resto do gás, né? E eu tinha deitado o botijão de gás no chão, tinha chacoalhado e nada, tinha acabado tudo mesmo, zerou o gás. Aí eu orei, falei, Deus, eu creio. Eu creio que você vai colocar gás aqui. E a água do meu oi pingando, porque o meu filho estava com fome, eu tinha que fazer comida para ele. E eu tinha que esquentar a água para dar banheiro, estava muito frio, que estava geando esses dias. E eu, a água dos meus olhos pingando, falei, Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio que o Senhor vai colocar gás aqui. Porque é aquele que crê vê a glória de Deus, né? Falei, Senhor, eu creio que vai sair fogo aqui, porque eu creio no teu poder, eu creio no teu sobrenatural. E eu fui orando a Deus, falei, Senhor, eu creio, você vai pôr fogo aqui. Até eu receber, para mim comprar um botijão de gás, você vai colocar fogo aqui, porque eu não tenho de onde tirar dinheiro para comprar agora. Então, talvez você está passando por uma necessidade, talvez está faltando alguma coisa na tua casa, entendeu? Talvez está faltando a conta de água que está para pagar. Talvez é a conta de luz que está para pagar. Ora a Deus que Deus provê para você. Busca a Deus que Ele faz o impossível. Ele abre uma porta para você. Pede para Ele pagar a tua conta de água, porque Ele provê, abre uma porta de emprego, você vai e paga. E ali eu fui orando e fui chorando. Falei, Deus, eu creio. E a água do meu oi pingando. E eu pensando que eu peguei o isqueiro, falei, Senhor, eu vou ligar aqui, vai sair fogo. Eu creio que vai sair fogo. Você crê? Você crê que o que você está buscando a parte de Deus vai acontecer? Você crê que na tua oração vai acontecer o que você está pedindo? Você tem essa fé sobrenatural? Se você não tem, pede para Deus acrescentar a tua fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Eu peço, Senhor, acrescenta a minha fé. É o que eu sempre peço. Eu lembro que eu peguei e risquei a primeira chama. Pegou fogo. Risquei na segunda, era de 4 bocas, né? Porque eu tinha comprado e fui riscando. Foi acendendo, foi acendeu as 4 chamas. E a água do meu oi picando. Falei, glória a Deus. E aí que eu chorava mais mesmo, porque eu estava vendo o poder de Deus. Aí eu fiz o teste, vamos ver se vai continuar. Aí eu lembro que eu desliguei a chama do fogo e liguei umas 4 vezes. Aquela chama daquele fogo é a coisa mais linda que eu nunca tinha visto na minha vida. Parecia uma chama dessa altura aqui, ó. Porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. E eu lembro que eu liguei depois que eu desliguei e liguei 4 vezes. Aí eu vi que, não é o que eu estava duvidando, eu vi que Deus não me desamparou. Deus não desampara ninguém. E ali eu usei esse gás, 15 dias. Podia chacoalhar o botijão lá que não tinha nada. E Deus colocou fogo ali. Todo dia, eu saía cedo para trabalhar, eu fazia mamadeira dele. Mamava, deixava ele na creche. Chegava, saía do serviço, pegava ele na creche, chegava em casa, dava banho nem mais cedo que estava frio. Aquecia a água no fogo, no fogão, fazia comida, no outro dia assim, e assim foi durante 15 dias.
15 dias. Deus colocou fogo ali no meu fogão 15 dias. Deus cuida de nós. Mas você tem que usar a tua fé. Não esmorecer o teu coração. Não fraquejar na fé. Porque a função do inimigo é abalar a nossa fé. Abalar. Porque os nossos inimigos têm tanta inveja, caluniam nós tanto. E ele quer fazer o quê? Fazer nós prostrar. Fazer nós parar no meio do caminho, nós retroceder. Não, você usa a tua fé, fala assim, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode tudo naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Jesus. Você pode tudo nele. E quando eu fiz 15 dias, eu recebi o meu salário quando eu cheguei em casa. Com dinheiro, que eu recebi o dinheiro lá, o gás acabou. Olha o que Deus faz. Ele proveu para mim. Olha que você vê como que Deus não nos ampara. Deus, ele cuida. Deus não permitiu a chama do fogo acabar enquanto eu não tinha dinheiro para comprar. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele não desampara. Ele não vai deixar faltar o alimento para você. Não vai deixar faltar nada. Nós vamos deitar na cama e descansar, que Deus, ele cuida dos seus escolhidos. Deus, ele cuida. Deus, por quê? Porque Deus, ele nos ama tanto que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito, para morrer na cruz por nós, para perdoar nossos pecados, nos dar direito à salvação. Então busca ele agora. Faz alguma coisa em favor dele, porque Deus, ele deu o melhor que ele tinha para nós. Deus, ele deu o único. Nós não teríamos coragem de dar o nosso filho para morrer. Mas Deus, ele fez. Deus, ele fez isso. Deu o seu único filho. O que tinha de melhor. Então dá o teu melhor para Deus. Adora a Deus. Faz o teu melhor para Deus. Agradece ele pelo dia que ele te deu, pela saúde, pelo alimento que ele concede, que ele põe na tua casa. Agradece. Seja grata a Deus por tudo. Quando nós vamos, a palavra de Deus fala que fosse-me fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então agradece a Deus por tudo que você tem. Ah, mas o meu par de meia tá furado? Glória a Deus, agradece a Deus por ele, que ele vai te dar o melhor. Teu sapato tá ruim, tá desgastado, agradece a Deus por aquilo que você tem, ele vai te dar um novo. É assim que nós é abençoado. É agradecendo, não é murmurando e nem reclamando, ou nem criticando a vida do outro. Aí o outro tem isso, tu tem aquilo, não tem, ou então a zomba do outro. Não, Deus não quer que nós faz isso. Deus não quer que nós critique o nosso próximo. Deus não quer que nós zomba do nosso próximo. Deus quer que nós ore pedindo para Deus abençoar. Abençoar. E quando nós oramos pedindo para Deus abençoar o nosso próximo, a Deus vem para nós. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. E se nós falamos mal do nosso próximo, fazendo mal para o nosso próximo, mal vai tornar para nós. E nós temos que amar nosso próximo, temos que amar nosso inimigo. A palavra fala. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida para que nós sejamos abençoados. Deus tem que estar acima de tudo. E de todos. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus acima de tudo. Deus está acima de dinheiro. Deus está acima de faculdade. Deus está acima de tudo. Se você colocar Deus em cima, em primeiro lugar, você vai para a faculdade, Deus abençoa minha faculdade. Deus abençoa isso, abençoa aquilo, meu trabalho. Deus tem que estar acima de tudo. Pede direção para Deus. Pede permissão para Deus para alguma coisa que você vai fazer. Deus, é da tua vontade? É do teu agrado que eu faça isso? Pede direção, busca uma resposta de Deus que ele vai falar com você. Então, coloca Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama você e não quer o mal para você, não faz o mal para o teu próximo. Não prejudica o teu próximo. Não fala mal pelas costas, não calunia, não difama, não zomba, não critica. Porque Deus, ele entristece. Sabe o que acontece quando nós fazemos esse tipo de coisa? Nós entristecemos o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo, ele fica triste quando nós fala mal do próximo, fala mal do nosso amigo, da nossa amiga? Às vezes nós achamos que ele é amigo, nossa, e não é, a gente se decepciona, né? Como Davi tinha muitos inimigos, como eu li aqui. Mas Deus não quer que nós tornamos o mal com o mal, mas assim o mal com o bem. Falou mal, fala bem dele. Não, ele é uma benção. Meu amigo, meu vizinho é uma benção. E como nós começamos a falar, deferir palavra de benção, a pessoa se torna uma benção, porque tem poder nas palavras que nós falamos. Vai liberando palavra de benção. Vai liberando palavra de bênção. Meu marido é uma benção,
Meu esposo é uma benção, meus filhos, eu tenho 3 filhos, sempre é uma benção. Isso aí é porque é uma benção de Deus mesmo. Deus me deu 3 bênçãos. 3 bênçãos mesmo, minhas riquezas, os meus tesouros que Deus me deu. A minha herança, né? A palavra do Senhor fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus me deu 3 bênçãos. Eu louvo a Deus pelos filhos que Deus me deu. Glória a Deus, 3 bênçãos. Então abençoa teus filhos, ainda que teus filhos estejam te dando trabalho, ainda que teus filhos não estejam obedecendo, abençoa eles. Oh Deus, abençoa. Abençoa meu filho, abençoa minha filha. Eles estão longe lá, às vezes os que estão longe, os que estão perto, abençoa. Pede para Deus abençoar. Abençoa meus filhos, Pai, que eles sejam uma benção. E os seus filhos vai ser uma benção. Encaminha eles, meu Deus, abre as portas para eles, começa a orar para Deus abençoar eles, que a bênção vem sobre a vida deles, pede, as bênçãos vêm sobre a tua casa, mas quando a gente começa a falar palavra negativa, palavra de maldição, aí o negócio começa a andar para trás. Começa a dar errado. Por que muitas coisas começam a desencaminhar? Começa a dar errado. Palavra contrária, palavra negativa. Palavras proferidas e liberadas. No mundo espiritual tem um poder muito grande quando nós falamos palavra contrária, palavra negativa. E a partir de hoje, muda o teu jeito de falar, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, que as coisas vão encaminhar. Só fala a palavra positiva, palavra de bênção. Vai dar tudo certo. Ah, tá faltando um alimento, um mantimento, glória a Deus. Agradece a Deus pelo pouco que você tem, que as portas vão abrir, vai escancarar. Agradece. Você vai ver como é que as coisas vão começar a encaminhar. Agradece a Deus por tudo. Às vezes você tem um plano, você está com um plano em mente para realizar e fazer alguma coisa, vai, Senhor, abençoa. Toma a frente desse plano, desse projeto meu. Abençoa que vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Você colocou Deus em primeiro lugar. Você toma a frente de tudo que eu for fazer. Abençoa esse trabalho, essa porta que o Senhor abriu para mim, abençoa. Jesus, eu estou indo trabalhar hoje. Vai na minha frente e me abençoa. Direciona ali, tudo que eu for fazer, põe a tua mão e abençoa. Abençoa minhas mãos, tudo que eu tocar seja abençoado. Abençoa as minhas mãos, Senhor, apresenta ela para Deus, oh meu Deus, abençoa minhas mãos, para que tudo que eu tocar seja abençoado. E quando você tem as mãos abençoadas por Deus, você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa próspera. Porque se você está no emprego ali, você vai se destacar, você vai fazer a diferença. Logo você vai estar ganhando mais. Não que eu estou pregando prosperidade não, mas eu estou falando aqui o que Deus colocou no meu coração. Pede para Deus abençoar tuas mãos. Pede para Deus ungir teus lábios, para que você não fala palavrão, para que você não xingue, não blasfeme. Então, Senhor, unge os meus lábios. Unge os meus lábios para que eu não venha blasfemar de ti, blasfemar do meu irmão, falar mal, caluniar. Eu não vim aqui para criticar ninguém, mas o Espírito Santo está mandando eu falar, eu tenho que falar. Amém? Eu busquei muita direção de Deus. Então, não temas. Sabe? Inimigo todo mundo tem, mas temos o Deus que peleja por nós e guerreia. Como eu falei ali, Deus ele honrou. Ele honrou eu quando eu orei, eu pedi. Deus ele não desamparou eu. Em momento algum, até hoje, Deus não tem deixado eu faltar nada para mim. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos, Deus tem abençoado. Mas guarda a palavra de Deus no coração. Se você colocar em prática hoje, aquilo que Deus está mandando eu passar para vocês, que Deus está transmitindo, porque eu apenas sou um instrumento, mas a palavra está saindo direto do trono de Deus. Está vindo direto do céu. Apenas sou um instrumento. Se você colocar em prática o que você vai estar ouvindo aqui, a tua vida vai mudar a partir de hoje. As coisas vão começar a andar para frente, não para trás. Ponha Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar... se você estiver no centro da vontade de Deus, nos propósitos de Deus, as coisas vão dar tudo certo. Não tem como dar errado. Sempre fala, Deus, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu faça aquilo? Busca a direção de Deus. Talvez você não tenha uma experiência com Deus, mas começa a ter a partir de agora. Porque eu não era evangélica ainda, eu comecei a pedir para Jesus, eu comecei a clamar para Ele. Por que hoje eu estou aqui transmitindo essa palavra para vocês? Ninguém ainda tinha falado de Jesus para mim, que Jesus me amava. Ninguém tinha pregado a palavra de Deus para mim, que Jesus me levava para morar no céu. Eu tinha uma sede de Deus. Mas o que eu fiz? Eu comecei a clamar a Deus, comecei a buscar a direção de Deus. Comecei a pedir para Jesus fazer a vontade dele na minha vida. Eu estava sofrendo tanto, de uma tal maneira, que tudo que eu fazia dava errado. Minha vida era chorar 24 horas. Falei, gente, mas eu não devo estar fazendo nada certo. Eu só posso estar fazendo as coisas erradas. Para mim estar sofrendo tanto que eu estou sofrendo, eu não devo estar fazendo a vontade de Deus. Porque se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu não estava chorando tanto e sofrendo tanto.
Aí eu peguei e falei, entrei no banheiro onde que eu trabalhava na padaria Alfenas, o Lucimar já conhece, né, Lucimar? Foi quando eu conheci Jesus, na padaria do irmão. Aí eu lembro que eu entrei no banheiro da padaria ali, não conhecia ninguém, a palavra de Deus, ninguém tinha falado de Jesus para mim, mas eu já falava com Deus, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu já buscava a Deus. Tava ali orando sem saber que eu tava orando, e eu lembro que eu entrei no banheiro da padaria, e chorando e pronto, a água no meu olho pingava, e minha vida era chorar dia e noite. E eu falei assim, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Muda a minha vida, porque eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ficar chorando desse jeito. Pedi para Deus fazer a vontade dele. A partir do momento que eu pedi para Deus fazer a vontade dele na minha vida mudou. Minha vida transformou como se tivesse mudado a água para o vinho. Minha vida mudou. Mas por quê? Eu pedi para Deus fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez você quer que as coisas dê certo para você, mas você quer que você fazer do teu jeito. Então pede para Deus fazer do jeito dele. Fazer a vontade dele. Para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Pede para ele fazer a vontade dele. Ainda que a vontade dele doa. Ainda que a vontade dele seja difícil no começo, mas aí dá tudo certo. Aí a gente vai ter que ter renúncia. Tem. Para entrar no céu, mas não vai entrar no céu de qualquer maneira. Às vezes vai ter que renunciar a muita coisa. No céu não vai entrar de qualquer maneira. A palavra de Deus fala que larga, é espaçosa, é o caminho, é a porta que nos conduz ao inferno. Mas para o céu ela é estreita. Talvez você tenha que renunciar a bastante coisa. E você vai renunciar com amor. Você não vai nem sentir que você está largando as coisas para trás. Porque o Espírito Santo começa a te encaminhar, a te direcionar. Se você pedir para Deus fazer a vontade dele na tua vida, o próprio Espírito Santo de Deus vai te encaminhar no caminho certo. Para você fazer o que é correto. Então pede direção para Deus, pede para ele fazer a vontade dele na tua vida, para você ver como é que as coisas vão mudar na tua casa, na tua família, na convivência tu com o teu esposo, na tua convivência com teus filhos. Talvez as coisas não estão dando certo mais, como dava no começo. Talvez você casou, no início era uma benção, sabe? Era um mar de rosa, era uma benção. Mas as coisas já não é mais igual antes. Acabou o amor, acabou o carinho, o afeto, acabou a atenção, a pessoa não tem mais atenção para você que tinha antes. Mas pede para Deus fazer a vontade dele, pede para Deus entrar com providência aí na tua área sentimental, pra você ver como é que ele vai agir. Mas deixa ele fazer do jeito dele, a vontade dele. Ele vai colocar no jeito certo. Porque muitas vezes a gente quer fazer com as nossas próprias mãos e nós não muda nada, nós só bagunça e atrapalha. Mas pede para Deus fazer, que o Espírito Santo vai entrar naquele coração de pedra e vai mudar. Porque às vezes é a pedra que entrou aí. Entendeu? A pedra entrou no coração. A pedra do ciúme, a pedra do ressentimento. A pessoa, quando começa a guardar mágoa no coração, rancor, ódio, o coração vai endurecendo e virando uma pedra. Nada entra. Então pede para Jesus entrar e mudar o coração, te arrancar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Para Jesus transformar o coração de novo. Fazer tudo novo de novo. Porque Deus tem poder de fazer tudo novo de novo. Amém? Deus só tem poder de fazer tudo novo de novo. Assim como quando vocês se conheceram. Quando vocês se reconhecem, no começo, quando vocês se conhecem um ao outro, não é aquela bênção, aquela paz, aquela alegria, uma empolgação, não é assim? Então Deus ele põe o poder de fazer tudo novo de novo. Se o amor acabou, ele coloca mais amor ainda. Se desgastou o casamento, o relacionamento, Deus faz de novo. Deus faz tudo novo de novo. Estou falando aqui porque Deus está mandando eu falar. Ele faz novo de novo. Melhor do que estava antes. Então pede para ele fazer a vontade, pede para ele fazer a vontade dele na tua vida, pede para ele entrar dentro da tua casa, entrar dentro do teu quarto logo que você for dormir. Pede para ele mudar o coração dos teus filhos, se estão um irado com o outro, brigando, revoltado, pede para Deus entrar no coração deles e mudar, tirar o mal que está atuando ali. Começa a pedir, começa a orar, começa a falar com Deus. A nossa oração move o céu. Tem coisa que nós não pode fazer, mas nós pedimos para Deus, Ele faz por nós. Porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece tudo que nós estamos passando, Ele está vendo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está aqui comigo e está aí com você agora. Mas Ele quer ver você clamar, Ele quer ver você pedir. Muitas vezes as coisas começam a sair fora do lugar, fugir do teu controle. E você acha que começa a escapulir da tua mão, fugir do teu controle, não tem como ser arrumado, não tem como ser consertado, não tem como você fazer. Mas, se você começar a entregar na mão de Deus e pedir para Ele fazer, Ele faz.
Ele vai fazer por você. Porque chega num ponto que as coisas fogem do nosso controle. E quando as coisas fogem do nosso controle, aí é só Deus. É só Deus para trazer de volta. Trazer amor, alegria, paz, tirar o ciúme, tirar o medo, tirar a insegurança, tirar esse vazio. Quando você abre teu coração, sabe o que acontece? Pede para Jesus entrar aí dentro, aí aquele vazio, ele acaba, porque Jesus entra aí, ele traz paz. A presença de Deus, ela traz alegria, entendeu? Ela traz amor, ela traz refrigério para tua alma. Então, se tá aquele vazio aí, pede para Jesus entrar e preencher esse espaço. Esse espaço, esse vazio que tá aí, é faltando Jesus aí. Tá faltando a presença de Deus aí. Esse vazio que tá no teu coração, que você não tem paz, parece que tá tudo ruim. Todo lugar que você vai não tá bom. É a ausência da presença de Deus. Sabe a ausência da presença de Deus que deixa esse buraco, esse vazio. Mas pede para Jesus entrar na tua casa. Como Zaqueu pediu, entra na minha